Na vida, todos nós buscamos conexão, apoio e companheirismo. A amizade parece ser o caminho natural para encontrarmos tudo isso, não é mesmo? Mas a verdade é que nem toda amizade vale a pena. Algumas podem até nos prejudicar, sem que percebamos. Por isso, é crucial aprender a identificar as relações saudáveis e, principalmente, reconhecer quando uma amizade está mais para um peso do que para uma parceria. Você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu esgotado ou desmotivado após estar perto de uma pessoa? Ou, ao contrário, quantas vezes se sentiu leve, feliz e inspirado após conversar com alguém? Amizades verdadeiras têm um impacto positivo em nossas vidas. Elas são como uma lufada de ar fresco, enquanto amizades tóxicas funcionam como correntes invisíveis, nos puxando para baixo. O problema é que muitas vezes não conseguimos perceber isso no momento, e só com o tempo a real natureza dessas relações se revela. E como saber, então, quem é de verdade? O primeiro sinal de uma amizade saudável é a reciprocidade. As boas amizades não são unilaterais. Elas são baseadas em trocas genuínas. Se você sente que sempre dá mais do que recebe, ou que suas conversas giram em torno de você, mas a outra pessoa nunca está realmente presente para você, é hora de repensar. Amigo de verdade te escuta, compartilha, se importa com seus problemas e celebra suas conquistas. Ele não está lá só para reclamar da vida ou sugar sua energia. Um bom amigo traz equilíbrio. Outro ponto importante é a confiança. Você confia em seus amigos? Pode contar com eles para manter seus segredos e te apoiar nos momentos difíceis? Se você sente que não pode ser você mesmo, ou que está sempre tendo que se proteger de fofocas ou críticas, algo está errado. A confiança é a base de qualquer relação sólida. E quando ela está quebrada, dificilmente as coisas voltam ao normal. Além disso, amizade saudável é aquela que te desafia a crescer, a ser uma versão melhor de si mesmo. Amigos que te incentivam a sair da zona de conforto, que te apoiam a alcançar seus objetivos, que comemoram suas vitórias sem inveja. Esses são os amigos que realmente valem a pena. Pessoas que te deixam na mesmice, que têm medo do seu crescimento ou que te impedem de evoluir são, na verdade, obstáculos disfarçados de amizade. Lembre-se, uma amizade que te mantém estagnado não é amizade. É uma prisão. Outro fator que devemos considerar é a empatia. Amizades saudáveis estão cheias de empatia, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Não importa o quanto você se abra com alguém, se essa pessoa não tem a capacidade de entender o seu ponto de vista, ou, pior ainda, se desdenha de seus sentimentos, essa amizade está longe de ser genuína. A amizade verdadeira respeita, compreende e apoia. Quando você chora, ela te abraça. Quando você ri, ela ri com você. Isso é empatia. Agora, pense por um momento. Quantos amigos você tem que realmente adicionam valor à sua vida? Quantos estão lá nos dias bons e ruins, sem segundas intenções? A realidade é que muitos de nós mantemos pessoas em nossas vidas por pura comodidade, medo de ficar sozinho, ou às vezes, pela falsa ideia de que todo mundo precisa de amigos. Mas, será que precisamos de amigos que só fazem peso ou que não nos ajudam a crescer? As amizades não precisam ser muitas, mas devem ser verdadeiras. Ter um círculo pequeno, mas de pessoas que realmente importam, é infinitamente mais valioso do que ter uma multidão de pessoas que só estão lá para um fim específico, como aproveitar-se de você ou te colocar para baixo. E, por incrível que pareça, muitas vezes a relação mais difícil de romper é com aquelas pessoas que mais nos fazem mal. Porque elas sabem jogar o jogo da manipulação emocional. Elas te convencem de que precisam de você, de que você não vai conseguir sem elas, e assim você se sente preso. Mas se você abrir os olhos, perceberá que o melhor que você pode fazer por si mesmo é cortar esses laços. E como romper com essas amizades? Primeiramente, pare de justificar o comportamento do outro. As desculpas que você dá para permanecer em relações prejudiciais são os primeiros sinais de que algo não está certo. Seja honesto consigo mesmo e comece a se questionar. Essa amizade me agrega ou me drena? Se a resposta for a segunda opção, saiba que está na hora de reavaliar tudo.
E lembre-se, romper com uma amizade tóxica não significa ser cruel. Significa ser honesto com você mesmo. Significa se colocar em primeiro lugar. Entenda. Você merece amigos que te entendem, que te fazem sentir que está no lugar certo. Amizades que te impulsionam para a frente, que compartilham risadas, lágrimas e momentos autênticos. Aqueles que estão com você não apenas no dia ensolarado, mas também na tempestade. Esses são os amigos que vão para a vida toda. Os outros? Bem, eles vão ficando pelo caminho. Você já reparou como as amizades mais genuínas são aquelas que não desaparecem nos momentos difíceis? Elas são como âncoras em um mar revolto, te mantendo firme enquanto tudo ao seu redor parece desabar. Mas a amizade fútil, aquela que é baseada apenas em diversão e conveniência, desaparece assim que a vida traz algum tipo de dificuldade ou mudança. Essas amizades não sabem como lidar com as complexidades da vida, com os desafios que todos enfrentamos em algum momento. Elas não têm a profundidade necessária para se manterem firmes quando o vento começa a soprar forte. Por outro lado, as amizades verdadeiras são aquelas que te levantam quando você mais precisa. Elas têm a capacidade de entender os seus silêncios, de te apoiar mesmo quando você não sabe o que dizer, de te oferecer um ombro sem cobrar nada em troca. E isso é algo raro de encontrar. Na era das redes sociais, onde as conexões parecem mais superficiais do que nunca, encontrar uma amizade que realmente te compreenda é algo precioso. É fácil ter uma quantidade imensa de amigos no Facebook ou Instagram, mas o que realmente importa é se essas pessoas são capazes de te apoiar em momentos de necessidade. Se não forem, então elas não são verdadeiros amigos. Elas são apenas conhecidos. Você já percebeu como é fácil manter uma amizade quando tudo está bem? Mas a verdadeira medida de uma amizade está na maneira como a outra pessoa reage quando as coisas não vão tão bem assim. As relações de qualidade são aquelas que não se desmoronam quando a tempestade chega, mas que se fortalecem com ela. E se você olhar para o seu círculo de amigos, conseguirá perceber quem são os que permanecem ao seu lado quando as coisas ficam difíceis, e quem são os que desaparecem sem dar explicações. Amigos de verdade não são apenas aqueles que compartilham as alegrias da vida, mas também aqueles que têm a coragem de ficar ao seu lado quando a tristeza toma conta. Eles sabem que, mesmo quando você está no seu pior momento, você ainda merece amor, respeito e apoio. A amizade verdadeira não depende de perfeição, mas de aceitação. Amigos que te amam de verdade não exigem que você seja sempre o melhor de si. Eles te aceitam como você é, com suas falhas e suas inseguranças. E mais importante ainda, eles são capazes de crescer junto com você, em vez de te manter na versão de você mesmo que mais os beneficia. Entretanto, o que fazer quando você começa a perceber que certas amizades não estão mais agregando nada positivo à sua vida? A ideia de cortar laços com alguém pode parecer assustadora, especialmente se a pessoa foi importante para você em algum momento da sua vida. Mas por mais difícil que seja, às vezes é necessário dar esse passo. As amizades tóxicas, aquelas que não respeitam seus limites ou que sempre te deixam para baixo, são como pedras no seu caminho. Elas te impedem de andar para frente, de evoluir, de ser quem você realmente deveria ser. Cortar amizades não significa ser cruel ou ingratidão, mas sim um ato de amor próprio. Quando você decide que merece mais, que merece uma vida rodeada de pessoas que te incentivem a ser a melhor versão de si mesmo, você está tomando uma decisão poderosa. Muitas vezes, o processo de se afastar é doloroso, mas necessário. A sensação de libertação que vem depois de romper com relações prejudiciais é indescritível. É como se você estivesse se libertando de algo que te estava consumindo por dentro. Claro que ao longo da vida, você vai encontrar diferentes tipos de pessoas e vivenciar diferentes relações. Algumas serão passageiras, enquanto outras serão duradouras. Mas a chave está em aprender a discernir quando uma amizade tem um valor genuíno e quando ela está apenas consumindo sua energia. Em um mundo onde a pressão para manter relações sociais é enorme, é fundamental lembrar que você não precisa de um grande número de amigos. Você precisa de poucos, mas de qualidade.
E esses amigos são aqueles que estarão ao seu lado, não porque você tem algo a oferecer, mas porque eles genuinamente se importam com você e querem te ver crescer. Quando você começa a escolher melhor as suas amizades, você cria espaço para as pessoas certas entrarem na sua vida. Pessoas que vão te apoiar, que vão te desafiar a ser melhor, que vão crescer com você, que vão celebrar suas conquistas e te amparar nas derrotas. Amigos que te ajudam a se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Eles são aqueles que te inspiram a ser mais positivo, a ser mais autêntico, a se permitir ser vulnerável e a abraçar as imperfeições da vida. Esses são os amigos que você deve manter por perto. No final das contas, as relações que cultivamos têm um impacto direto na nossa felicidade e bem-estar. Amizades saudáveis são aquelas que te fazem sentir valorizado, respeitado e compreendido. Elas te incentivam a ser a sua melhor versão, não te colocam para baixo. Se você se cercar de pessoas assim, terá uma vida muito mais leve, cheia de momentos verdadeiros e significativos.